Olá, pessoal, começando aqui o programa 97 do nosso CV Connect Sport. Tá chegando o programa 100, hein? Tá chegando. É o seguinte, pessoal, hoje, 21 de agosto de 2023, temos que fazer o seguinte, temos que dar parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, está fazendo mais um aniversário, 125 anos de idade. Clube de Regatas Vasco da Gama não é 125 anos de futebol, mas o clube tem 125 anos. Então, parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que coroou a sua torcida ontem com uma grande vitória em cima do Atlético Mineiro, debaixo de uma pé d'água violento, né? E é o seguinte, Hum. antes da gente começar os nossos assuntos aqui, recado para você do outro lado, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe e tal. Ganhamos 6 seguidores nos últimos dias aí. Para nós tá ótimo, que a gente não é famoso em nada. Então tá tudo certo, né? Se inscreva, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify. Para você que está no YouTube, o link do Spotify está aqui embaixo na descrição. É só você clicar e acompanhar lá, né? É o seguinte, vamos falar agora da Copa do Mundo Feminina que teve o seu final, né, ontem, com um título inédito da Espanha. Espanha venceu por 1-0 a equipe da Inglaterra. E também vamos falar neste primeiro bloco do Brasileirão, né? Os 9 jogos desse fim de semana. Não vamos falar de Goiás e Atlético Paranaense que estão jogando agora. Mas os 9 jogos dessa rodada 20 do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar também. E também vamos falar de Messi. Messi chegou ao 44º título e é o maior campeão da história do futebol, passando Daniel Alves, que está preso em Madrid. É isso. Beleza, então? Meu amigo Thiago Saraiva, antes de mais nada, é o seguinte, a gente tem que, infelizmente, falar de uma notícia ruim, que é a morte dos 7 torcedores corintianos, né, que foram acompanhar lá Cruzeiro e Corinthians. Teve um empate lá 1-1, e depois disso, na volta para casa, infelizmente se envolveram num acidente aí próximo a Brumadinho, e 7 pessoas do ônibus foram, infelizmente, vítimas fatais. A gente manda aqui as nossas condolências à família, às famílias, né, dos 7 torcedores corintianos, e dizer que, mas a gente tem que dizer também, o ônibus estava irregular, não pode, não podia atravessar de um estado para o outro, tem que dizer isso, e o motorista perdeu o freio, né? O motorista perdeu o freio do ônibus, aí ia bater com o caminhão, ia ser muito pior. O motorista ainda conseguiu desviar, subir num barranco, só que aí o ônibus rodopiou 4 vezes e 7 pessoas das 34 que estavam no ônibus, infelizmente, vieram a falecer. Sabe, é chato uma notícia dessa, né? Giovanni, é Mas tem que uma acompanhar. situação muito delicada, muito complicada, mas nós temos que falar aqui, né? Em relação, primeiro eu vou falar do jogo, rapidinho. O jogo foi É, uma boa apresentação. O Corinthians vinha aí de uma ressaca, né? Ainda da eliminação da Copa do Brasil e vem se preparando aí para disputar a Sul-Americana, né, Giovanni? Que o jogo já é amanhã contra os Estudiantes. O Corinthians fez então uma boa apresentação diante do Cruzeiro. É, Saiu no empate de 1-1, né? O gol, um jogo que os gols foram de animais, né? Tanto o papagaio como o mosquito, né? é, Mas tem foi isso. um jogo animal, né? Então é E o um time jogo era bom. Raposa. O time é Raposa e do outro lado o Gavião, né? Só para ter uma noção que É isso, aí tinha um zoológico Gavião. completo. Então é um jogo bom, um Boa. jogo equilibrado. O Corinthians não forçou muito também, né? Mas o Cruzeiro também, né, perdeu algumas chances, teve chance de até ganhar o jogo, mas para o Corinthians foi um empate com um gostinho aí de vitória diante das circunstâncias. Em relação a esse acidente, uma fatalidade muito grande, né, que acontece. Vinham de um momento de lazer, né, Giovanni, que é acompanhar a partida de seu time querido no estádio. Infelizmente, como você colocou, o ônibus que não estava 100%, né, com questões irregulares.
e questões de falhas mecânicas também, né, pelo que tudo indica. Uhum. Agora cabe aí à polícia, a investigação, verificar tudo certinho para poder apontar se houve ou não algum responsável, quem foi. Mas essa questão não vem ao caso agora, né? Isso aí cabe às autoridades fazerem, mas a questão é o seguinte: é uma fatalidade muito grande que acaba envolvendo 7 torcedores e acaba deixando várias famílias aí, né, com essa tristeza muito grande que foi esse acidente aí no retorno para casa, né? Depois de um momento de lazer, de acompanhar seu time, voltando para sua casa, é, você passa por essa situação. E, infelizmente, várias outras pessoas ficaram feridas, né? Foram hospitalizadas e acabaram ganhando alta, algumas já no dia de hoje, mas essas 7 pessoas acabam morrendo no local do acidente, uma fatalidade, mais uma tristeza aí para o futebol brasileiro em relação a acidentes fora do campo, né? E dessa vez vamos dizer que o motorista foi um herói, né? Porque ele ainda conseguiu evitar uma tragédia maior, né? Porque poderia ter batido no caminhão e estourado o ônibus inteiro, né? A gente questiona, né? Um herói entre aspas, né, Giovanni? Porque a gente não pode cravar essa informação porque não se sabe até que ponto ele tinha conhecimento de todas as irregularidades aí do ônibus, né? Tem isso também, né? Mas, enfim, que Deus tenha todos as sete pessoas aí vitimadas e as outras estão lidando aí como um recomeço, né? É isso. Mas com relação ao jogo, o Cruzeiro, cara, parece que o time do Cruzeiro está assistindo o nosso podcast aqui, né? E começou a treinar chute no gol, né? Porque parou de jogar para fora e agora está acertando na trave. Pelo menos isso. O Cruzeiro teve chance de vencer a partida, né, Giovanni? Teve Não, boas oportunidades, o Cruzeiro criou. O Corinthians jogou aquele futebol morno, né? Vinha de uma ressaca, e por isso que eu disse, né, que esse empate sai com gostinho de vitória para o Corinthians. agora é o seguinte: esse gol do Corinthians, que é o gol do Mosquito, ele sai originário de uma bola na trave do Cruzeiro. O Cruzeiro era para ter feito 2-0 ou mais, né? Aí o atleta do Cruzeiro, que agora eu não vou lembrar o nome, chutou uma bola na trave. Na sequência, o Gilberto perde a bola. Gilberto, que é atacante do Cruzeiro, perde a bola. E o Romero vai lá, faz toda a jogada e cruza na cabeça do Mosquito. Mosquito, que diga-se de passagem, estava voltando de 10 meses fora de um problema muscular. É Enfim. um jogador importante para a equipe do Corinthians, né, Giovanni? Uhum. Antes desse problema muscular aí que você citou, mais uma vez, você que acompanha muito bem aí, né, os bastidores do futebol, e acontece isso, né? O Mosquito vinha numa boa fase no Corinthians, marcando vários gols, dando assistências e acabou se lesionando. Então, assim, é um reforço de peso, né? Claro que agora que ele está voltando, precisa de mais alguns jogos aí para voltar a ganhar o ritmo, ganhar confiança de novo, mas o Mosquito é um bom jogador que vem para somar nessa equipe do Corinthians, viu? Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians foi 1-1, né? Não merecia empate, o Cruzeiro merecia ganhar. O Corinthians merecia não ganhar, mas enfim, futebol não é merecimento, é bola na caixa, né? E o time do Corinthians empatou no finzinho, 98. Aliás, não foi jogo para 8 minutos de acréscimo no segundo tempo. Não foi. Não houve nenhuma falta, assim, nada. Então, assim, o árbitro deu 8 minutos que ele quis. Que ele quis. Mas, enfim, vamos passar de assunto aqui. Cruzeiro e Corinthians, está tudo certo. Vamos falar da Copa do Mundo Feminino, ô Charles? Falar Mas, da Copa do Mundo Feminina. 1-0 para a Espanha. A Espanha dominou o jogo, sim. né? Assim, Uhum. a gente comentou aqui só os jogos do Brasil, mas afinal não podia deixar passar, né? Enfim, a Espanha dominou o jogo e tal. Pelo jogo, mereceu ganhar. Pelo jogo. Mas Uhum. pelo torneio, eu acho que a Inglaterra merecia ganhar. Então, ficou um misto de um resultado injusto aí. Mas, enfim, Ah, é o que eu penso, uhum. né? Sim, sim. Mas é aquela que é sempre aquela questão, assim, né, da competição mata-mata. Principalmente dessa que é só mata, né? Assim, que Uhum. nem sempre a melhor vai vencer. Assim, né? Que é isso, é num dia que a Espanha
a Inglaterra tinha o histórico de confronto entre as duas seleções, a Inglaterra tinha uma vantagem enorme, enorme sobre a Espanha. Assim, né? Se eu não me engano, a Espanha só tinha ganhado 3 vezes da Inglaterra antes, assim, antes dessa final. Mas é isso. É aquela uma final com um jogo único e tal, né? Como sempre, assim, e é como elas estão no dia. E Começa as no dia, espanholas, justamente. esse foi o dia das espanholas, assim, né? Que aquela Uhum. coisa, tanto que a melhor jogadora da Inglaterra foi a goleira, Bel assim, né? Jacques, né? Sim, goleiraça, O Goleiraço assim, né? defendeu o Mas, pênalti, inclusive, né? sim, sim. E, mas é isso, ó. Também tem nossa técnica da Inglaterra, aliás, né? A segunda Pô, final de Copa do Mundo seguida dela. pior que ela, só o Tite. 2 vezes. Nossa, né? Tipo assim, ela perdeu só 2 jogos nessas duas É, campanhas, e as as duas duas finais, né? finais. Perdeu para os Estados Unidos, né, quando ela estava com a seleção da Holanda, e perdeu Uhum. agora para Espanha, quando ela estava com a seleção da Inglaterra. Cara, a Nossa, Sarina Wickman deve estar com a cabeça assim, puxa, o que que eu fiz de errado, né? Igual a Marta sim, sim, né? naquela final da Olímpica contra os Estados Unidos, que a câmera flagra ela falando assim, o que que eu fiz de errado? Lembra disso? Pois é, a Sarina Wickman deve estar desse jeito também. E, Mas assim, a Inglaterra não uhum. chegou perto do gol da Espanha. A Espanha não deixou. Sim, E aham, assim, a Espanha não deixou, cara. E eu senti os jogadores ingleses muito mais nervosos, incomodados. Assim, hum, o sim, favoritismo estava sim. em cima delas. Então, e do outro lado, Sentira. uma Espanha brigada, né? Uhum, Brigada. sim, Porque, sim. vamos lá, o treinador da Espanha foi acusado de assédio antes por 8 jogadores da Espanha. Ele não convocou as 8, convocou outro elenco, né? Aliás, se eu não me engano, era 10, né? Aí teve duas que foram convocadas e 8 não convocadas. Aí o que Uhum, que acontece? O cara simplesmente comemorou sozinho. E ninguém. Aí depois, com uma questão protocolar lá, as meninas chegaram nele e levantaram, jogaram ele pra cima e tal. Mas você percebe que é uma questão forçada, né? E sim, também é o sim. seguinte, a imagem da Copa, que deveria ser a imagem das espanholas levantando a taça, não foi, Hum, porque houve um assédio dentro do pódio, né? Houve um nossa, assédio no pódio. é O absurdo. presidente espanhol Rubiales pegou a Hermoso, Jennifer Hermoso, lá, e beijou à força. Hoje ele pediu desculpas, mas é aquela desculpa protocolar, né? Né? Enfim, Da, é, Espanha é é, campeã. uhum, sim, sim. É que lá é aquela desculpa que ele é obrigado a falar. Porque, nossa, isso aí é algo inaceitável. Simplesmente inaceitável. É aquela coisa de tipo, é, de você pensar assim que esse título poderia servir ainda mais para aumentar a força do futebol feminino espanhol dentro do país e tal, mas no final vai ficar isso. Vai ficar o assédio. Assim. Exatamente. Vai ficar aquela imagem ali. E se a FIFA não punir a Federação Hum, Espanhola, vai uhum, ficar também uma imagem de que a FIFA passou pano. Assim como a FIFA passou pano também para a Federação da Nigéria, que uhum, claramente não entregou o dinheiro que era destinado para o time feminino. Tem essa questão sim. também. Então, assim, Uhum, a Copa do Mundo em si foi um sucesso no mundo inteiro. Aqui no Brasil também, porque todo mundo ligou para assistir a seleção feminina brasileira. Uma pena que parou na Jamaica, mas eu acho que nossa. era Uhum, acho que é uma coisa com Melbourne, né? Que lá Marta, Megan Rapinoe, Sinclair, todo mundo parou ali naquele estádio. uhum. Mas enfim, a Espanha é campeã. Espanha é o segundo país a ser campeã mundial, tanto de homens quanto de mulheres, né?
Só a Alemanha Sim, sim. tinha conseguido anteriormente, e agora a Espanha consegue o primeiro título feminino, empatando com o Japão, empatando com a Noruega e ficando atrás de Alemanha, que tem 2 títulos, e dos Estados Unidos, que tem 4, que para mim não ganha mais. Não ganha mais Estados Vai, Unidos. E agora, os vai ficar países que muito mais realmente complicado. gostam de futebol se ligaram no futebol feminino. Sim, sim. Porque Eu acho isso. antes elas praticamente jogavam sozinhas, assim, né? Contra seleções amadoras do outro Sim. lado. E agora não tem mais nada de amador, não, viu? Você vê a Uhum, seleção da Nigéria, África do Sul, você vê Jamaica, você vê que os times melhoraram muito o futebol feminino. Bom, parabéns à Espanha. Ô meu caro Messi, não, meu caro Charles, de novo, o Messi, o Messi é o Messi tá em casa, né? sim. Tá em Oh, casa. Ganhou a Copa da Liga dos Estados Unidos e faturou seu 44º título na sua história, passando o nosso grande Daniel Alves, que está na cadeia, né? Bom lembrar isso sempre. É que a gente está falando uhum, em caso de assédio, Daniel Alves está na cadeia por assédio. E a Espanha é um país que não tolera isso. Veja vocês. sim. Mas enfim, falando aqui do Messi, o Messi ganhou a Copa da Liga norte-americana, está já nas oitavas de final da próxima Conca Champions e pode encontrar um time brasileiro aí nas quartas de final do Mundial de Clubes do ano que vem. Ano que vem é um formato diferente, não é aquele de Uhum. 2025, não. Então, pode encontrar o seu Palmeiras, Charles. É isso, hein? Pensa muito no futuro aí sempre. Mas é aquilo lá, Aqui meu time não vai para a Libertadores, só se ganhar a Copa do Brasil. o, Mal, mas a questão aí, mas o Messi, ele foi para falar, ele foi lá para se divertir, assim, né? Aquela coisa, né? Depois de ter passado aquele tempo no PSG e tal, parece que pagando os pecados, né? Sim, Muito provavelmente. muito. Assim, ele falou assim: ah, chega, vou relaxar, vamos divertir. Dá para perceber, assim, que, pô, que parece que a alegria até voltou para ele, assim, né? Nossa, demais, cara. Ele é outro cara. E, É é, outro cara. Ele tá jogando sem e pressão, né, velho? Porque assim, sim, a torcida lá não foi na casa dele, não foi na casa dele questionar ele. A do PSG uhum, foi. sim. Mas é aquilo, né? O cara, depois de ganhar a Copa do Mundo, já ganhou tudo que queria ganhar, assim, né? Sim. Então agora é só se preparar para Já encerrar fiz a minha carreira parte, né? mesmo. Já É, fiz minha parte. e com isso aí tá fazendo um novo movimento, assim, né, pro futebol americano, né? Para ver, hein, a Inter de Miami vai ser basicamente antes Messi e depois de Messi, É. assim, né? Não, foi o primeiro título da história do Inter de Miami. Sim. Primeiro Uhum, título da história do Inter de Miami. Então, o cara é o rei. É tipo o Pelé no Cosmos. uhum. E muito provavelmente virão Com mais certeza vai vir títulos, é. mais. Bom, o Pô, Messi vai dar trabalho no Mundial de Clubes de 2025. Pode ter certeza disso. Com opa, certeza o Inter demais. Miami vai estar lá. Vamos voltar aqui para Uhum. o nosso Brasileirão. Saraiva, é o seguinte, o Fluminense fez 3-1 no América e a grande notícia é que o Fábio renovou por mais 2 anos, ou seja, vai jogar até os 45 de idade. O Fábio é um dos grandes da história aí, né? Brilhou muito na outra equipe mineira aí, né? Cruzeiro. E depois de ter essa, essa crise no Cruzeiro, né? Nessa nova, depois da aquisição da SAF, essa reformulação, acabou brigando com a nova direção e saindo do clube. Mas agora vai fazendo uma nova história, um novo capítulo de sua história vitoriosa no Fluminense, né, Giovanni? Fábio, que para Sim. mim é um grande goleiro. Vamos ver se ele consegue chegar até os 45 com esse nível que ele ainda joga, né? E o América, aquilo que nós já vimos
algumas vezes falando por aqui, né? O América joga bem, faz gols, mas não sai com a vitória, né? O E América parece fadado a cair mesmo. Parece o fadado. América O está Charles naquele deve dilema. saber. O Charles deve lembrar. Parece muito o que aconteceu com o Atlético Goianiense ano passado. Chegou Hum, na semifinal da Sul-Americana e caiu no Brasileiro. Não aguenta, amigo. Não aguenta. Apesar de jogar de frente pro Fluminense, de frente a frente com o Fluminense é muito mais time. E agora, os times que estão lá embaixo com ele estão contratando. Você viu, o Coritiba contratou Slimani, lá da Argélia, da seleção da Argélia. O Vasco contratou o Payet, da França, né? O Santos trouxe também, parece que trouxe o Soteldo de volta, né? Porque o Soteldo estava sim. chateado no banco e tal, agora fez um grande jogo contra o Grêmio. Enfim, os times de baixo estão crescendo. E o São América que não está crescendo, infelizmente. No brasileiro, né? Na Sul-Americana ele está bem demais. Essa distância só vai aumentando, né, Giovanni? Uhum. Está com 10 pontos, né? E agora já começou o segundo turno, embora ainda tenha um jogo a menos com o Vasco, né? Mas é difícil para o América, sim. E quanto ao Fluminense, cara, o Fluminense finalmente, né? Fluminense, Palmeiras e Flamengo pegaram uma rodada ali para encurtar a distância do Botafogo, né? É porque toda vez que o Botafogo dava um escorregãozinho, todos Esse os também outros foi legal. tropeçavam também. Exatamente. Fluminense 3-1 no América. Ô, Charles, Daverson não se cria contra o Uhum. Palmeiras, né? Pode ligar Assim, a mulher então, dele à vontade, que contra o Palmeiras não dá certo. assim, né, pelo menos por enquanto, ainda o Daverson não conseguiu fazer o golzinho dele no Palmeiras, né? E pô, é aquela coisa assim, né, de que o Cuiabá também geralmente joga melhor fora de casa, né? Esse aí foi um dos dias que ele mostrou, um dos jogos que ele mostrou isso, que o Palmeiras conseguiu ser até que bem superior Se eu não ao me engano, o Cuiabá Palmeiras foi com um no time jogo. misto, né? Foi, foi com o time misto, ele Até poupou. porque vai rodar 7.000 quilômetros, né? Esse meio de semana. Sim, sim. E eu imagino que dependendo do resultado contra o Deportivo Pereira na Libertadores, é capaz de vir com praticamente todo o time reserva na próxima rodada do Brasileiro, assim, né? Contra o Vasco. É, isso. Você vê, hein? Vasco, mas é aquela coisa assim, o Cuiabá até agora até que tá fazendo uma campanha até que surpreendente, assim, né, por você dizer que eu esperava que o Cuiabá tivesse um pouco mais embaixo na tabela até, né? Mas é aquilo, né? O Palmeiras mais uma vez mostra o quanto ele depende do Rafael Veiga, né? Para resolver lá na frente. Assim, né? Nos últimos jogos ele voltou a dar assistência, fazer gols, assim, com mais regularidade. E é, é, e é aquilo assim, né? O Palmeiras conseguiu encurtar um pouquinho a distância, né? Mas é aquilo, né? Por enquanto o Palmeiras está dividido, assim, né? O Entre Cuiabá tá duas sofrendo. competições. Cuiabá tá sofrendo do mal da síndrome de quem bota um apelido no nome. Esse negócio de Cuiabaier. Ah, Para, começa a isso aí desandar depois disso. começa a desandar depois. Depois que o São Paulo virou soberano, desandou. Aí agora Uhum. Cuiabá vira Cuiabaier. Só porque ele sobra no Campeonato Mato Grossense, tem nada a ver com a Bundesliga. Nossa, Assim, tem nada a ver. Negócio de Cuiabá. é. Igual teve um humorista ali no Instagram que falou assim: se o Cuiabá, ao invés de ser Cuiabá, fosse Cuiabá Bolívar, teria ganhado o Atlético Paranaense. Mas, mas não foi assim, né? Bom, Palmeiras reduziu a distância para o Botafogo. Botafogo que empatou com o São Paulo, Charles. São Paulo reserva dentro do Morumbi, jogou muito melhor que o Botafogo. Nossa. É. E
Não, mas é aquilo lá, assim, que a gente falava muito antes, que o Botafogo tinha muita questão da sorte de campeão, assim, né? Em muitos jogos aí que não jogava tão bem, assim, mas ele conseguia ganhar de 1-0 e tal, geralmente com gol do Tiquinho, né? Assim, É, agora sem o Tiquinho em sem campo, o Tiquinho, a agora gente tá com o sabe a Diego falta, Costa. né? Diego Costa Porque, estreou no Botafogo, né? Mas assim, tá sem ritmo de jogo também. sim, sim, É isso. total. Que o Lucas E, Perry mostrou que o São Paulo fez um péssimo negócio em vendê-lo para o Náutico. sim, Péssimo sim, é negócio. um goleiraço, Lucas Goleados. Perry, assim, né? E eu Com não um sou baita viúva do futuro. Perry. Mas é aquela coisa assim, eu acho engraçado assim que o Botafogo teve umas chances claras de gol, assim, né? Que, pô, assim, e simplesmente desperdiçava, assim, né? E é aquela coisa assim, imagina só se eles fossem lá para jogar contra o time reserva do São Paulo e acabassem perdendo o jogo. E O quase São Paulo perderam, né? Que o São Paulo teve dois é, gols anulados e bem anulados, sim, diga-se de passagem. dois do Eu Luciano. tô parecendo o craque Neto hoje, né? Só falando diga-se de passagem, né? Mas assim, o São Paulo teve dois gols bem anulados pela arbitragem. E a gente, quando a gente critica a arbitragem, a gente critica, mas quando tem que elogiar também. Foi muito bem anulados assim os dois gols do time do São Paulo. Enfim, Botafogo uma hora tinha que parar, né? Tinha que cair, né? Mas enfim, Sim, vamos sim. passar à frente aqui. O Saraiva tiraram um pouquinho da distância do Botafogo, o Flamengo também tirou. Mas o Flamengo jogou muito mal o segundo tempo contra o Curitiba. E outra, eu tenho dúvidas do pênalti do Flamengo. O É pênalti o que o Flamengo. Gabigol fez o gol. O Flamengo consegue uma boa vitória, assim, uma boa vitória, vamos dizer assim, em termos de pontuação, né, Giovanni? Ele não jogou tão bem, o Curitiba conseguiu equilibrar, de certa forma, o jogo. O Flamengo poderia ter saído com empate, ou às vezes até com a derrota desse jogo, mas acabou conseguindo o mais importante, que eram os 3 pontos nessa partida, e encurta a distância para o Botafogo, né? O que é mais importante, né? Porque começar um segundo turno aí, se essas equipes não reagirem, aí fica fácil o Botafogo. A gente disse aqui em alguns programas atrás que essas 5 próximas rodadas, começando por essa agora contra o São Paulo, seria o tira-teima do Botafogo, né? Então o Botafogo pega o time reserva do São Paulo e consegue o empate. O Botafogo tem mais 4 partidas aí importantes para ser disputado aí, que pode dizer o caminho que a gente tem, a sequência que a gente vai ter aí para a reta É, final do Campeonato Brasileiro. e o Flamengo jogou muito mal o segundo tempo, muito mal, permitiu praticamente o empate do Curitiba, né? E quase a vitória do Curitiba, mas o Gerson acertou um canudo ali de fora da área. Eu tenho dúvida no primeiro gol do Flamengo, que eu acho que o toque do desequilíbrio é fora da área, eu acho. Mas enfim, o VAR analisou lá, enfim, bom, o Flamengo ganhou, beleza. Passava à frente aqui, o Charles Vasco da Gama fez um gol no comecinho do jogo de cabeça e segurou o Atlético Mineiro e teve ajuda do gramado. O gramado do Maracanã está uma Nossa, merda. nossa, Claro, choveu e acabou com o gramado uhum. inteirinho, mas enfim, estava muito ruim. É, Relaxa. o gramado do Maracanã tá uma vergonha, assim, né? Não tem outra palavra, assim, para ele. Assim, aquela área lá cheia de barro, assim, Nossa, parecia que estava jogando polo aquático ali. sim. E, não, mas isso aí, o Vasco, como ele conseguiu fazer o gol no começo do jogo, assim, ele ficou apostando em contra-ataques, né? Uhum. Assim, aquela coisa, né? O Segurai teve até outras chances para ampliar o placar, assim, né? Inclusive uma dessas chances lá teve um puxãozinho de camisa que chamou até um pouco a atenção, O assim, chãozinho, né? Puxãozinho nossa, daqui, tamanhozão. você foi muito cortês nessa palavra. Econômico. Pô, É, eu achei.
Nossa, é uma daquelas coisas assim para deixar o torcedor indignado depois, né? Se por acaso o time empata. Imagina, hein? Assim, depois, Não, eu estou mas indignado com o Hulk. Eu estou ah, indignado com o Hulk. O Hulk acerta uma falta daquela contra o São Paulo, quase no meio campo, e contra o Vasco ele bate na barreira. Pô, tinha que mas fazer. Ainda mais chovendo. gastou o que tinha que fazer contra o São Paulo, não? E contra o Cruzeiro Assim, também, né? aham. Ah, mas esse aí Pois contra o é. Cruzeiro era para fazer a média, É, assim, no pode clássico ser. regional. Pode ser. O, Bom, o Vasco não, está se mas a recuperando, reza, hein? a reza funcionou. A reza A reza funcionou do Cabo e da Ciolo, né? isso. Cabo da E é aquilo Ciolo. assim. Pô, o Cabo da Ciolo O, podia rezar para mim nos dias dos jogos do Torneca. e Seria bom demais. O Veguete caiu como uma luva no ataque do Vasco. Sim. Assim, né? E ainda tá chegando o Payet ainda aí, né? Pra, Aí que foi apresentado, inclusive, né? E já sentiu o uhum, drama, né? Da torcida e tal. Tanto é que foi treinar hoje sem o elenco tá escalado para treinar, né? Que hoje era folga. Mas enfim, o uhum. Vasco passou de fase, não ganhou, né? Três pontos. Vamos falar aqui. Saraiva, é o seguinte: Bahia 4, Bragantino 0. Não sei o que foi pior. Se é o Bragantino, se é o técnico do Bragantino, se é o jornalista baiano que brigou com o técnico do Bahia, ou se É, é, Giovanni, sei lá, a defesa do Bragantino, não sei. eu acho que nesse jogo aí não tem muito o que ser falado. Não, Não, o Bahia sobrou, né? 4-0, o placar já descreve bem isso. A relação é o ponto negativo de falar é o Bragantino, né? A gente tinha uma expectativa boa em relação a esse time lá na Sul-Americana, foram eliminados da Sul-Americana por conta de bobeiras, né? De detalhes ali. Faltou segurar um pouco mais, apertar um pouco mais para passar, acabou sendo eliminado. E essa questão agora no Brasileirão, né? Pô, voltar o foco agora para o Campeonato Brasileiro é um time que não vinha saindo mal, né? Vinha apresentando uma boa campanha no Brasileiro. Vem aí contra o Bahia, que estava mal na competição, e aí você vê um placar desse porte aí. A gente desse questiona, né? tamanho. Qual que será o É. objetivo do Bragantino para a sequência do campeonato? E com o treinador do Bahia quase brigando com o jornalista baiano nas vias de fato. É, o negócio tá bravo lá. Vamos passar aqui para outro jogo. O Saraiva, o Saraiva no Charles, é o seguinte: 104 anos demorou para o Fortaleza ganhar um jogo em Porto Alegre. 104 Hum, anos. E ganhou em cima do Inter, né? Enfim, uhum. eu vou passar, eu vou fazer assim, eu vou passar É, aqui só o resultado, que aham. tá Porque foi, faltando foi só. basicamente a mesma coisa do jogo do Vasco. Fez o gol no começo e segurou. Fez o gol no começo, segurou. E o Santos ganhou de 2-1 do Grêmio. O Santos e Grêmio foi um jogaço, cara. Foi um jogaço. E Hum. Renato Gaúcho foi expulso. Foi a primeira vez que eu acho que o Renato Gaúcho foi expulso. E, enfim, e eu não entendo por que, que o Soares não joga fora de casa, velho. Só joga lá no Rio. Não entendo. E o Renato também foi expulso, enfim. E estão jogando agora. O Goiás está perdendo para o Atlético Paranaense por 1-0. Estão jogando agora 49, 4 minutos de acréscimo do primeiro tempo, né? Enfim, vamos. Próxima rodada. Charles, Flamengo e Inter. Nossa, Tem que hein? ver que Inter que vai, Jo... né? Uhum. Assim, Flamengo e Inter. não, mas é que jogo ou o Inter ganha ou dá empate. Assim, né? Pelo jeito que estão as coisas agora. Saraiva, Corinthians e Goiás, na faixa 4K do Sport TV, sábado, 9 da noite. Corinthians Corinthians, né? puxa essa, Giovanni. Puxa essa. Bragantino e Cuiabá. Charles, 11 da manhã em Bragança Paulista. Vai estar quente ou não? Pô, pouquinho, hein? Daquele 0-0 bom de Pois se é. ver. Grêmio e Cruzeiro, Charles. Não, Charles não, Saraiva. 4 Grêmio da leva. tarde. Globo Minas, Grêmio e Cruzeiro, né? Botafogo e Bahia. Botafogo, né? Certo. Botafogo, ó, que isso. América e São Paulo, São Paulo. Na fase que está o América, não é possível, Uhum. né, Saraiva?
Depende do que o São Paulo propôs pro jogo, né? Porque tem a Vai ser time Sul-Americana reserva. no caminho, né? Tem. O Quinta-feira América contra a agora não LDU. disputa mais nada. Palmeiras e Hum. Vasco da Gama, precisa perguntar? Depende muito do time do Palmeiras se jogar, Não, mas o assim, Vasco, né? mesmo com o time de reserva, o Palmeiras é melhor. Cara, não sei, hein? Palmeiras tem meio um azar contra os jogos contra o Vasco, mas um empatezinho. Tá na Acho que é um estreia da empate. Arena MRV, Atlético Mineiro e Santos. Atlético Mineiro, né? O Galo ganha aí, mas só corrigindo, né? Que eu falei que o América não disputa mais nada. E o América ainda tá vivo aí, né? Tá na Sul-Americana. Daqui a pouco a gente fala dele. E ajuda Vai a enfrentar o mover. Fortaleza, que pega o Curitiba. Fortaleza deve ganhar, né? Assim, sim, Entendi. sim. E Atlético Paranaense e Fluminense, dia 27, 6h30 da tarde, Cazé TV. Muito bem. Quem ganha esse jogo aí, gente? O Atlético Paranaense. Então é isso, pessoal. Hum, Voltamos aí para a segunda sim. parte. Saraiva volta? Vamos ver, vamos fazer um esforço Volta, aí. beleza. Segunda parte, então, beleza. Daqui a pouco a gente volta aí. Programa 97. Se inscreva no canal, tá certo? Falou, até mais. É.